Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma revisão com o professor Rodrigo, especificamente do nosso módulo 2, da apostila 1 do material Ângulo, ok? Onde nós vamos falar basicamente sobre a construção do espaço brasileiro. Então veja que bacana, né? O autor trazendo aqui, por exemplo, esse trabalho, né, artístico do território brasileiro com as suas especificações, principalmente relacionadas, né, aos biomas ou então alguma imagem que representa a natureza desse grande território brasileiro que nós vivemos, né? Então, nós temos que conversar sobre essa questão, onde o Brasil ele tem uma certa representação de acordo com as diferentes regiões do nosso país, né? E diante disso, a primeira coisa que nós vamos chamar a atenção é para este termo, tá bom? O Brasil ele apresenta uma grande biodiversidade, tá? E por que essa biodiversidade ela é tão grande, né? Simples, nós temos uma diversidade de relevos, uma diversidade de tipos climáticos que vão, obviamente, se interligar, se relacionar para poder criar essas diferenças na paisagem vegetal e animal do nosso país. Então veja, através dessas imagens, né, quantos lugares diferentes nós temos no nosso país. Aqui, por exemplo, uma representação, né, da mata de várzea, lá dos rios da região amazônica, onde nós temos aí uma quantidade enorme de rios que caminham em direção ao rio Amazonas, e o rio Amazonas é um dos maiores rios do planeta Terra, tá? E do nosso país, América do Sul em especial, é o maior rio de todos eles. E a população dessa região, da região norte, ela vive, né, graças a essa relação tanto de clima, que é o clima equatorial, de um relevo relativamente baixo das planícies amazônicas, né, e dessa imensa floresta com essa grande biodiversidade do planeta Terra. Então veja que é bem diferente de nós que moramos aqui na região sudeste, né? Nós não estamos tão acostumados basicamente com esta cena, por exemplo. Aqui nós temos algumas imagens que mostram, por exemplo, a colheita mecanizada da soja no Mato Grosso, a região centro-oeste do Brasil, também com as suas extensas planícies, depressões. É uma área, né, de clima tropical, extremamente adequada e propícia à plantação de milho, de soja, também da pecuária extensiva, na produção de carne, né, para o nosso país, também para o planeta Terra, uma vez que o Brasil é um grande exportador. Então veja que isso, né, de certo modo, acaba representando essa região centro-oeste. Já nessa imagem, a última aqui, né, essa que eu estou ampliando agora, é a representação da Avenida Paulista na cidade de São Paulo, capital do nosso estado, já com essa dinâmica de fluxos de automóveis, né, de milhões de pessoas vivendo no mesmo espaço urbano, muitas indústrias, shoppings, comércio, prédio, né, a parte mais tecnológica fazendo parte aí da população que vive nessa cidade, entre, né, os seus problemas e os caos que acontecem também nesse tipo de espaço, né? Infelizmente também, né, nessa região sudeste nós temos aí uma representação das favelas no Rio de Janeiro, que é um problema de nível nacional e mundial, mas que não representa apenas a cidade do Rio de Janeiro. Isso acontece em outras regiões também, mas nós temos lugares fantásticos na cidade do Rio de Janeiro, que, diga-se passagem, que é um dos lugares mais bonitos do planeta Terra, né? Mas que infelizmente existe essa representação também, né? Aqui uma araucária representando o sul do Brasil, né? O estado de São Paulo também, nós temos algumas araucárias em alguns lugares específicos, principalmente em regiões serranas, mas veja que essa aqui é uma árvore típica da América do Sul, e especialmente, né, aqui no nosso país, ela era muito encontrada, né, na região sul, mas que infelizmente por processos de devastação nós acabamos perdendo a maior parte dessa floresta, né? Mas enfim, então aqui é só apenas uma ideia de mostrar que o nosso país, assim como outros lugares do mundo também, né, pessoal, não é
homogêneo, nosso país ele é heterogêneo, que é justamente o contrário dessa palavra que aparece aqui no teu texto, tá bom? E aí, se você quiser, lembre-se de, quando for fazer as suas leituras, dá uma olhadinha exatamente nesse vocabulário, porque ele faz toda a diferença, em especial para as nossas atividades avaliativas, ok? Qual que é a localização do nosso país, né? Primeiro, vamos lembrar quem são os principais países do mundo em tamanho. Então, nós temos aqui o número 1, a Rússia, o número 2, o Canadá, o número 3, a China, o número 4 em tamanho, os Estados Unidos, e por último aqui dessa lista dos 5 maiores, o Brasil, né? O Brasil, ele se localiza, portanto, na América do Sul. Nós temos aproximadamente 50% de toda a área territorial da América do Sul pertence a nós, Brasil. Nós temos uma fronteira litorânea muito extensa, chegando a quase 9.000 quilômetros, né? E uma fronteira seca aí, chegando, se não me falha a memória, tá? Quase 13.000 quilômetros. Nós somos cortados por 2 linhas importantes, a linha do Equador e a do Trópico de Capricórnio, o que faz com que o Brasil tenha a maior parte das suas terras posicionadas aí no sul da América do Sul, mas nós também temos uma parte das nossas terras voltadas para o hemisfério norte, ok? Quando a gente fala, por exemplo, dos nossos vizinhos, é importante a gente dar uma olhada, né? Nós fazemos fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção de 2, que é o Equador, ok? E o Chile. São os 2 únicos países que nós não temos fronteiras. Mas olha só que bacana, né? O país que a maior fronteira que nós temos é a Bolívia, né? A menor aqui, no caso, o Suriname, mas nós fazemos também fronteira com o Uruguai, com a Argentina, o Paraguai, que são os países que nós chamamos, né? Países do Cone Sul, países também que fazem parte do Mercosul, que vocês irão estudar no 9º ano. Nós fazemos fronteira com o Peru, com a Colômbia, Venezuela, a Guiana, tá? E a Guiana Francesa, ok? Que são lá os 3 menores países ao norte. E aí, de novo, né? Lembrando, fronteira com o Oceano Atlântico. Não se esqueça disso, beleza? E que bom, né? Que nós temos nosso Oceano Atlântico aí, porque aí nos permite, por exemplo, aproveitar esse litoral muito rico, maravilhoso, com uma grande diversidade de praias, né, e tipos climáticos também. Isso é muito bom. Aqui, quando a gente fala sobre a divisão atual, né, e a organização política, o que a gente precisa lembrar, pessoal, é que nós temos basicamente uma organização onde o nosso país, oficialmente, ele é chamado de República Federativa do Brasil, tá? E por que isso? Porque nós vivemos numa organização onde os 26 estados e o Distrito Federal unidos fazem parte do que nós chamamos de Brasil, ok? E para melhor governar esse país, nós temos uma estrutura de governo onde divide, né, em 3 grandes poderes: o executivo, tá? O legislativo e o judiciário, tá bom? Onde o executivo é representado pelo governador, pelo prefeito e também pelo presidente da República, o legislativo representado aí basicamente pelos senadores, deputados estaduais, deputados federais e os vereadores da cidade, e o judiciário representado aí pelos juristas, né? Principalmente pelos promotores e também ministros da Justiça, no caso, e os juízes, ok? Pela STF, que mais tarde vocês irão entender. Aqui uma foto maravilhosa do Palácio, né? Do Congresso, que fica na capital federal do nosso país, que é em Brasília, tá bom? Aqui nós temos a nossa divisão brasileira das 5 grandes regiões ou macro-regiões, que foram basicamente divididas através do posicionamento geográfico, norte, sul, leste, oeste, mas também por uma questão de elementos específicos
de semelhança entre os estados que compõem cada uma dessas regiões, tá? Quando eu digo isso, por exemplo, eu quero dizer que, por exemplo, os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, possuem certas semelhanças com relação à paisagem natural, populacional, econômica e também histórica, tá? Isso se repete basicamente para todas as outras regiões do Brasil, ok? Lembrando que quem faz essa divisão oficial do nosso país é um órgão chamado IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? É importante saber quem são os estados, suas capitais, quais são as regiões e quais estados pertencem, então, a cada uma dessas regiões. Não se esqueça disso, tá? É muito importante para nós brasileiros aí. Muito bem, existem algumas propostas que estão no Congresso Brasileiro para fazer uma redistribuição, né, dessas regiões também, mas principalmente com relação à criação de novos estados. Lembrando que isso aqui é apenas uma proposta, tá bom? Que depende, obviamente, da aprovação ou não do povo e do Congresso. Mas agora a gente vai entrar num outro aspecto importante, porque condiz com a realidade e a identidade do povo brasileiro. E aí, como nós conversamos em sala de aula, existe uma herança cultural que forma então essa identidade do povo brasileiro, que é denominada e formada e influenciada pelas três grandes matrizes que aqui ocuparam ao longo desses últimos 500 anos, tá bom? É lógico, né, que essa diversidade do povo brasileiro, ela provém da mistura, então, desses últimos séculos, desses três grandes grupos, mas o que vem primeiro, numa questão cronológica mesmo, de chegada, é o povo nativo, o povo indígena, né? É muito importante que você valorize, então, essa questão dos povos indígenas aqui no Brasil. Nós tivemos uma grande diversidade, centenas de povos indígenas com denominações, línguas, credos, lendas, né, e saberes diferentes que ajudaram a formar essa identidade do povo brasileiro. Mas a principal influência vem basicamente de dois grandes grupos, né? O Tupi e o Guarani, que ocupavam principalmente a região da costa litorânea brasileira, tá bom? Faça uma consulta das leituras aí da apostila e também do material que nós temos de sala de aula, dos registros de lousa, para lembrar, por exemplo, quais são as principais influências no campo da língua, no campo, por exemplo, da própria dos ensinamentos, né, de saber viver aqui, de saber ocupar esse território brasileiro que nós aprendemos aí com os indígenas, tá bom? Faça a leitura aí do texto, senão o vídeo ficará extremamente longo. Lembrando que nós também tivemos a influência dos europeus, mas aí o destaque é para a matriz lusitana, tá? E quando eu falo lusitana, eu me refiro, por exemplo, aos portugueses, que deixaram aqui a influência religiosa, a influência da língua, tá? A influência das atividades econômicas, principalmente voltada para a agricultura e pecuária, para a realização de comércio, a criação das cidades litorâneas a princípio e mais tarde a ocupação do território pelos movimentos que se chamam bandeiras e bandeirantes, tá? Nós temos aí, então, uma grande influência também na arquitetura, entre outros aspectos, né? Até mesmo aí na questão da festividade, né? Como você pode perceber aí nessa imagem, e também, né, já que nós estamos gravando esse vídeo na semana do Carnaval, inclusive a herança das festividades do Carnaval, tá bom? E por último, a matriz que também nos influenciou de uma forma extremamente marcante e rica é a cultura africana. Desses africanos que vieram para cá de uma forma forçada, nós não consideramos a população africana como imigrantes espontâneos, né? De uma forma que a gente precisa lembrar que eles foram retirados à força do continente africano e introduzidos aqui no Brasil.
mas que deixaram uma marca extremamente importante também na língua, na questão do sincretismo religioso, com a mistura das religiões africanas com a cristã, por exemplo, na questão também da língua, na questão da culinária, na questão da dança, da música, do folclore, né, entre outros aspectos. Então veja que todos esses povos que aqui ocuparam o nosso território e que ajudaram, né, a construir então a nossa identidade, deixaram a sua marca e ainda deixam, né, pessoal? Então hoje nós somos fruto dessa integração, dessa miscigenação, que aliás é uma palavra importante, tá? Que simboliza aí a nossa mistura para formar o que nós chamamos aí de construção do espaço brasileiro, ok? Fica aí então a aula, apenas como uma revisão e um suporte, e a gente se vê nas próximas aulas, beleza, pessoal?